Segundo, Paulo recebeu do Senhor. Paulo recebeu do Senhor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. O apóstolo Paulo disse aos Coríntios o seguinte, queridos: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Para que você tenha uma ideia, o apóstolo Paulo, ele foi dirigido pelo Espírito Santo para a cidade de Corinto. Naquela época, ano 40 depois de Cristo, aproximadamente, ele foi para a cidade de Corinto. Corinto ficava próximo de Atenas. Corinto ficava próximo daquela região que era conhecida, eu chamo de Atenas, Grécia, como o Gugo da época. Quando Paulo chega em Atenas, ele vai exatamente para o Gugo da época. Era o lugar onde você encontrava basicamente tudo sobre conhecimentos gerais. Aí ele vai para o Areópago. Em Atenas ele se desloca para o Areópago, que ali eu chamo de Google, né? Porque o Google você digita qualquer coisa e você pega ali diversas informações. Atenas, ali o Areópago era o Google. Então era um lugar que, se você disseminasse uma ideia, aquela ideia ela alcançava o mundo, porque pessoas de diversas partes do mundo, ou por que não dizer do mundo inteiro, chegava até Atenas. Aí tinha também as Olimpíadas, que também trazia pessoas de toda parte do mundo para aquele lugar. Corinto ficava exatamente nas proximidades de Atenas. Ficava exatamente naquelas proximidades da Grécia, Atenas, Grécia. E ali o apóstolo Paulo vai. A cidade de Corinto era uma cidade portuária, navios chegavam, navios saíam, cargas chegavam, cargas saíam, enfim, havia um fluxo muito grande de pessoas na cidade. Contabiliza um total aí de talvez quase 1 milhão de pessoas na época de Paulo existente na cidade de Corinto. Aproximadamente 1 milhão de pessoas se achava ali naquela cidade. E aí Paulo enxerga a cidade de Corinto como um solo fértil para poder anunciar o evangelho não só para aquela cidade, mas que a partir daquela cidade o evangelho de Jesus se expandisse, né? Como uma informação que a gente coloca na internet, ela tem esse poder de expansão. Paulo entende que a cidade de Corinto era também aquela cidade propícia a uma expansão do evangelho pelas pessoas que por ali passavam diariamente, a partir dos Jogos Olímpicos, a partir das competições. E também existia ali na cidade de Corinto um teatro musical que comportava cerca de 18 mil pessoas sentadas. Então era uma cidade aberta para a cultura. Fora que a cidade de Corinto também era procurada por muitas pessoas que queriam praticar os cultos pagãos e que queriam também se prostituir, né? A homossexualidade era praticada corriqueiramente naquela cidade. Vários tipos de pecados relacionados à prostituição achava-se naquela cidade muito livremente. Então aqueles que estavam em busca da luxúria, aqueles que estavam em busca de praticar suas espiritualidades pagãs, achavam totalmente assim um caminho aberto na cidade de Corinto. Para você ter uma ideia, o templo da deusa Afrodite, que era conhecida como a deusa da fertilidade ou a deusa do amor, estava erguido ali naquela cidade. Então Paulo chega na cidade de Corinto para pregar o evangelho. Ali ele fica um período de 1 ano e 6 meses. E ele fica ali um período de 1 ano e 6 meses exatamente porque ele recebeu do Senhor. Ou seja, Paulo tinha o que dar, o que passar, o que transmitir. E ele compreende a importância de fazer um trabalho de evangelização, um trabalho de plantação de igreja. E 1 ano e 6 meses foi o período que ele passou plantando a igreja ali, evangelizando aquele povo, alcançando aquela população para o Senhor Jesus, para que a partir daquela população o evangelho pudesse ganhar novos caminhos, alcançar novas culturas, outros países, a partir dos escravos que por ali passavam, a partir dos navios, das pessoas que desciam ali,
né, que ficava ali, que levava suas mercadorias, que por ali passava, por ser uma cidade portuária. Então, o apóstolo Paulo, ele foi justamente aquele homem que recebeu do Senhor. Gente, quando você tem de Deus alguma coisa, você tem também do Espírito Santo na sua vida a motivação de partilhar aquilo que você tem. Quando esse algo que você tem é de Deus, você tem o desejo de partilhar. Por isso Paulo chega em Corinto e passa 1 ano e 6 meses fazendo o quê? Passando para aquele povo, compartilhando com aquele povo o evangelho. Por isso que ele diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. 1 ano e 6 meses Paulo passa ensinando para aquele povo o que ele recebeu do Senhor. Então assim, o que justifica o sucesso da obra missionária a partir do apóstolo Paulo era justamente essa ideia. Primeiro, que ele era convertido. Segundo, porque ele recebeu do Senhor e automaticamente ele entende que o que ele recebeu do Senhor era para ser compartilhado. Nós recebemos a salvação do Senhor. Alguém pregou para nós. Nós precisamos ter uma consciência de partilhar, de doar aquilo que nós recebemos. Nós não podemos ser considerados como poço que só retém. Nós precisamos ser como o rio que deságua. Aquilo que recebemos do Senhor, a salvação, o perdão dos nossos pecados, o nosso nome escrito no livro da vida, isso nós precisamos também transmitir para as pessoas. O apóstolo São Paulo fazia isso. O apóstolo Paulo recebe do Senhor e transmite para as pessoas, principalmente os não alcançados. A missão do apóstolo Paulo era a missão de Deus, que é a mesma missão de Deus para a igreja de então, que é alcançar aqueles que ainda não foram alcançados. Então Paulo recebeu do Senhor. Se você tem recebido do Senhor perdão, salvação, se você tem recebido do Senhor transformação, você precisa passar isso. Mas você precisa passar isso para quem não tem. No Brasil, nós temos diversos segmentos onde encontra-se um contingente de seres humanos que não foram alcançados pelo Evangelho. O Nordeste é um campo fértil, os povoados, fala-se de, mais de 3 a 6 mil povoados, assentamentos que não receberam ou que não têm uma presença evangélica. Que tal você passar o que você recebeu do Senhor para esse povo? No Brasil, nós temos os povos quilombolas, nós temos os ribeirinhos, nós temos os imigrantes, nós temos os ciganos, nós temos os indígenas, nós temos um contingente, isto é, só no Brasil nós temos um campo aberto, os campos estão brancos, para que a gente possa fazer o quê? Dar a esse povo aquilo que a gente recebeu. Recebemos a graça de Deus, recebemos o Evangelho do Senhor, recebemos o perdão de Deus, recebemos o nosso nome escrito no livro da vida. Nós vamos reter isso para nós, nós vamos nos estribar em cima do nosso egoísmo. Nós temos que passar aquilo que recebemos do Senhor. Quando Jesus chamou os seus discípulos, muniu cada um deles de um vasto conhecimento, e depois deu uma ordem, Marcos 16,15. Disse-lhe Jesus: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Ou seja, meus queridos irmãos, quem recebeu do Senhor precisa ter um coração liberal para poder também liberar sobre aqueles que ainda não receberam. Infelizmente, o que nós temos percebido são diversas igrejas e lideranças perdendo tempo, rodando em círculo, sem alcançar aqueles que precisam ser alcançados. Nós encontramos hoje em dia igrejas, templos evangélicos, um na frente do outro, pastores brigando por membros das igrejas uns dos outros. Enquanto se pratica essa injustiça, diversas pessoas estão à espera da palavra de Deus. Portanto, nós temos recebido do Senhor, precisamos passar. O sucesso do ministério de Paulo, da obra missionária a partir do apóstolo Paulo, foi justamente o fato dele ter recebido, mas ter recebido também a consciência de que precisava passar para adiante, levar para mais pessoas. Por isso,
na carta aos Romanos, capítulo 15, versículo 20, ele disse: me esforcei. Isso prova que não é fácil a tarefa da evangelização, mas ele diz: me esforcei para anunciar Cristo onde ele ainda não foi anunciado, para que eu não venha praticar o erro de edificar sobre fundamento alheio, ou seja, de dar o evangelho para um coração que já recebeu o evangelho, enquanto que há vários corações que não receberam ainda. Então, nós temos recebido, você tem recebido a palavra do Senhor, a graça de Deus, o perdão de Deus. Leva isso para mais pessoas. Terceiro ponto: como Paulo conseguiu lograr êxito evangelizando o mundo da sua época. Primeiro, ele era convertido. Segundo, ele recebeu do Senhor. E terceiro e último, a missão de Paulo valia mais do que a sua própria vida. Está escrito em Atos, capítulo 20, versículo 24. A missão de Paulo era mais importante do que a sua própria vida. E aqui nós encontramos uma forte identificação do apóstolo Paulo com o próprio Cristo. A missão de Cristo foi mais importante do que a sua própria vida. Por isso o evangelista João disse no capítulo 3, versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Jesus doou a sua vida. Tamanha era a sua missão, tão importante era a sua missão, que ele colocou a sua própria vida em segundo ou talvez em último plano por causa das nossas vidas. O apóstolo Paulo trilhou os mesmos passos do seu mestre quando ele disse em Atos capítulo 20, versículo 28: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor. Que ministério foi que Paulo recebeu do Senhor? O ministério de dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Esse era o ministério do apóstolo Paulo. Era o ministério de dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Meus queridos, a missão de Paulo valia mais do que a sua própria vida. Quando Paulo naufragou a primeira vez, quando o primeiro navio naufragou com ele, ele poderia simplesmente não se aventurar na segunda viagem, com medo, com trauma de naufragar novamente. Mas aí ele, se justificando para os coríntios, ele fala de 3 naufrágios que ele sofreu. E aqui ele está dizendo, está provando com as suas próprias ações que a vida dele não era tão importante quanto a propagação do evangelho. Ele estava disposto a naufragar, mas em cada naufrágio ele estava disposto a convergir ao propósito que Deus o chamou, que era dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Um desses naufrágios nós encontramos registrado no livro de Atos. Quando ocorre aquele naufrágio, eles conseguiram chegar na ilha de Malta. E na ilha de Malta, Deus faz um avivamento espiritual tão grande, com curas, milagres e o maior de todos os milagres, a salvação das almas. Ou seja, queridos, até os naufrágios de Paulo convergiam para vidas serem alcançadas a partir do testemunho do evangelho da graça que Paulo estava disposto a testemunhar. Portanto, meus queridos irmãos, a nossa missão, que é a missão de Deus, ela precisa estar acima de muitas das nossas motivações. A nossa missão é muito mais importante do que coisas que estão consumindo o nosso tempo, consumindo a nossa atenção. A nossa missão, a missão da igreja, e a igreja é você é membro do corpo de Cristo, dessa igreja.
Nós somos membros desse corpo. A nossa missão é a missão de Deus. A missão de Deus é a missão de alcançar os não alcançados. E nós nos envolvemos na missão de Deus quando nós simplesmente arregaçamos as mangas e partimos para cima para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então, Paulo conseguiu evangelizar o mundo da sua época exatamente por ser um homem convertido, porque recebeu do Senhor e porque a missão de Paulo era muito mais importante do que a sua própria vida. Se nos comprometermos com a missão de Deus, Deus vai se comprometer com a nossa integridade física. Quantos naufrágios Paulo sofreu? 3. Quantas prisões Paulo sofreu? Diversas. Quantas perseguições ele sofreu? Muitas. Quantos açoites ele sofreu? Incontáveis. Mas o Senhor esteve com Paulo em todo instante. Quando ele esteve preso com Silas, o próprio Senhor se encaminhou de trabalhar na vida dele, de Silas, de proteger, de libertá-los, de fazer aquele tremor dentro daquele cárcere, para que o carcereiro fosse salvo, para que aquela mensagem de poder alcançasse outras pessoas. Então, quando você compreende que a missão é mais importante do que a sua própria vida, Deus compreende que Deus se compromete em cuidar da sua integridade física, de suprir as suas necessidades, de cuidar da sua família, de cuidar dos seus negócios. Por isso, Paulo conseguiu lograr tanto êxito. Quando entendermos que não se trata da nossa placa denominacional, nós avançaremos. Quando entendermos que a prioridade de Deus através das nossas vidas é a evangelização do mundo, é alcançar os menos alcançados, é levar o evangelho aos povos mais longínquos e distantes, então Deus vai estar conosco confirmando. E ultimamente eu tenho orado, e aqui eu concluo esta reflexão missionária. Eu tenho orado em cima de Marcos, capítulo de número 16, versículo 20. Quando nós nos comprometemos com a evangelização do mundo, duas coisas acontecem. E aqui eu finalizo dizendo para você quais são essas duas coisas. Primeiro, e eles tendo partido, pregaram por todas as partes. Primeira coisa que acontece, cooperando com eles o Senhor. Quando nós nos comprometemos com a evangelização do mundo, dos menos alcançados, o Senhor coopera conosco. Cooperando com eles o Senhor cooperava com eles. Segundo, confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Se nos comprometermos com a evangelização do mundo, a evangelização dos povos, o Senhor vai cooperar conosco e o Senhor vai confirmar com os sinais a palavra, vai confirmar a palavra com os sinais que se seguiram. Você quer ver milagres? Vai para o campo missionário. Você quer ver grandes coisas de Deus? Vem passar aqui um período comigo. Vem visitar a zona rural comigo. Vem pregar na praça comigo. Vem orar às 5 da manhã comigo. Vem se envolver com a obra de Deus aqui comigo. Você vai ver milagres. Você vai ver grandes coisas da parte de Deus. Deus abençoe. Eu quero orar pela sua vida. Feche seus olhos onde você estiver. Querido Deus e Pai, esta pessoa que recebe esta palavra, Senhor, esta reflexão missionária, ó Deus, este momento missionário, Pai, que o Senhor o abençoe de uma forma poderosa, que o Senhor dê disposição, ânimo, graça, para que essa pessoa, Senhor, levante desse marasmo espiritual e comprometa-se com a evangelização dos povos. Se ela não tem disposição para ir, Senhor, que o Senhor conceda ao Pai querido a graça, direcionando para ela, ó Deus, pessoas, missionários que já estão comprometidos, para que esse irmão e essa irmã contribua com a obra missionária, para que esse irmão e essa irmã dedique-se alguns minutos em oração pela obra missionária, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor o ajude em tudo, em nome do Senhor Jesus, amém. Graças a Deus. Deus te abençoe. Obrigado por você ficar até aqui. Se você ficou até aqui, é porque o Espírito Santo já começou a envolver, inflamar o seu coração pela evangelização dos menos alcançados. Fica com Deus
e continua aqui nesse canal, porque depois a gente volta para mais uma reflexão falando de missões. Tchau, tchau. Fica com Deus.